maiores missionários da Bíblia Sagrada do Velho Testamento, por nome de Neemias. Quero falar um pouco sobre esta palavra nessa noite. Neemias, capítulo de número 2. Já ministrei essa palavra algumas vezes, acho que aqui também. E gosto muito desta palavra. Neemias número 2, capítulo 2. Aleluia. Esse casal que está aqui conosco também, essa senhora com seu filho, é muito bem-vindo, viu? Já é a terceira vez que vocês estão aqui, né? E nós já não apresentamos. Só no dia que vocês decidirem ficar aqui, a gente já está frente e faz a oração. Tá bem, né, irmão? A família é muito pequena, se comprar uma letra grande. Tem alguém mais? Se eu der a minha aqui, a senhora vai conseguir, eu estou usando óculos. Acompanhe então a leitura, irmãos. Capítulo 2 de Neemias, o versículo de número 16. A igreja leia todo o 16 e eu vou ler o 17, por gentileza. Não sabemos os magistrados, aonde eu fui, nem eu fazia, pois então, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos magistrados, nem aos que faziam uma obra, tinha declarado coisas algumas. E então lhe disse: bem, vedes vós a misericórdia com que estamos em Jerusalém, e está assolada ou destruída, e quem as suas portas, nem tem as suas portas sido queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio ou desapróprio. E então, versículo 18: e então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então disseram: levantemos nós, diga comigo, levantemos nós, edificaremos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Os irmãos podem se assentar, glorificando Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. É uma alegria de estarmos na casa de Deus. Vocês sabem que é muito gostoso nós ministrar para o povo educado, para o povo que vem para ouvir a palavra. Glória a Deus. É uma coisa gloriosa quando nós estamos na igreja e o povo está atento para ouvir a palavra. Triste é quando nós estamos na igreja e não conseguimos saber o que fazer. Porque é tanto zum, anda para lá, anda para cá, atravessa lá, vem aqui. E às vezes quem está ministrando não tem como se concentrar. E às vezes cria até uma raiva dentro da gente de pessoas, permita a expressão, mal educadas. Pessoas que acham que a casa do Senhor é uma feira onde se pode comprar o que é mais barato. Onde se pode fazer, onde quem grita mais alto é o que vende mais. Não. Na casa do Senhor é um lugar de respeito. Casa de Deus é um lugar, irmãos, que nós temos que ter comportamento. Porque se nós aprendermos aqui, nós vamos se dar bem em todos os lugares. Mas se nós não formos bem aqui, nós não vamos ser bem em lugar nenhum. Então por isso que na casa de Deus nós precisamos ter comportamento. Você sabe que até um bêbado, se chegar na igreja, ele respeita. Tem gente que às vezes não respeita. E diz que é crente. Diz que é batizado, a ousadia diz: eu sou batizado nas águas, na igreja do carro. O que resolve isso se ele não respeita a casa de Deus? Então, a casa de Deus nós temos que ter liberdade para adorar, liberdade para receber as instruções que Ele tem para nos dar, e que nós aprendamos todos os dias com a palavra. Há uma forma de viver bem, porque o mundo vive mal. Uma forma de ser melhor, porque o mundo está se perdendo. E nós não podemos ser como eles. E não podemos pegar o mesmo caminho, entrar na mesma embarcação. De forma nenhuma. Nós temos que seguir o caminho da palavra, ter educação, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos amigos, ensinar os nossos companheiros. Não disputar cargo. Graças a Deus que aqui não tem. Não tem mesmo, aqui não tem mesmo. Disputar cargo, quem canta mais, já tentaram, quem canta mais, cantar melhor do que o Senhor. Aqui precisamos ter a humildade, nós precisamos ser servos mesmo.
Como eu disse um dia, e alguém saiu por aí colocando em Facebook, dizendo que o pastor Rubia mandava as pessoas embora da igreja. Não, senhor, eu não mando ninguém embora da igreja. Mas se pessoas que não se enquadram nas coisas certas da igreja, está na igreja errada. Procura outra. Que aqui nós não vamos mudar. Igreja não muda. Os pastores não podem mudar, porque, se eu perder essa família, eu perco 10, que vai tudo embora. Que nós ficamos com a essência da palavra. Porque a palavra nos traz, irmãos, vigor, nos traz força. A palavra é uma chave que abre portas que estão fechadas. Não é porta de emprego. Não é porta de emprego, não. Isso é uma consequência da nossa obediência. Mas Deus abre porta da felicidade, porque uma pessoa sem felicidade não dá, irmãos. Uma pessoa sem alegria não tem forças nem para viver. E a palavra de Deus é essa chave que nos enche de vigor, de alegria, mesmo com poucas coisas, mas feliz. Você vê os pais carregando os filhos, indo para a igreja, às vezes até de a pé. Aqui, graças a Deus, eu fui ali, eu contei, se eu não me engano, 9 carros. Que bênção! Todo mundo veio de carro, esse lugar que tem todo mundo de a pé. Eu andei muito de a pé, andei muito de carona, né? Mas mesmo assim feliz por ir para a casa do Senhor. E pedindo graça, Senhor, me ajuda, porque amanhã eu quero ajudar pessoas. Amanhã eu preciso fazer alguém. Eu quero executar a obra do bom samaritano. Diga comigo, eu preciso executar a obra do bom samaritano. E aí nós vamos ver resultados. Campo missionário é um campo sofrido. A obra missionária não é para todo mundo. Vocês acham que é fácil ser missionário? Não é. Ser missionário, às vezes você tem que renunciar até a sua esposa. Não é abandonar, largar ela, mas às vezes deixar de tomar um chá com ela à tarde para estar lá fazendo a obra na casa de pessoas. Às vezes estar reunido com seus filhos, estar com pessoas que você não conhece falando do amor de Deus. Então existe muita gente, até um coelho vai entrar na igreja aí, ó. Até um coelho vai entrar na igreja, dá uma olhada. Eita, por favor, Diácono, por favor, vem lá, você não olhou para mim. Irmãos, isso é uns coelhos que eu criei. Depois eu posso até dar algum para alguns aí, que tem muito coelho. Irmãos, tem muita gente no campo missionário sofrendo. Sabe, às vezes não é dinheiro só que resolve. É um apoio de oração, de intercessão, um jejum de uma igreja que jejua por uma família missionária. Então nós precisamos, sabe, eu sou missionário desde que eu me converti. E eu fiz muita obra no campo missionário, 12 anos fazendo obra. Eu não ficava pedindo dinheiro para ninguém. Paga a minha passagem, me dá um dinheiro para mim comer uma comida. Eu nunca precisei. Deus sempre preparou o trabalho para mim ir até lá. Deus preparou a forma de eu ganhar o dinheiro, ir lá e me sustentar. Mas tem pessoas que não têm essa chamada assim. A chamada dele é viver mesmo pela obra. Então por isso que nós fazemos propósito, tem carneiro, não é muita coisa. Mas imagina, todos nós, cada um contribuindo com R$5, nós conseguimos fazer o Natal de uma família missionária que às vezes está em outro estado, nem em outro país, não, outro estado. Tem gente aqui em Piedade, eu vou falar sem medo de errado, que nunca saiu daqui, nem para Sorocaba foi. Imagina se você for para o Nordeste brasileiro, se você for para o Recife. Eu não estou falando da capital não, porque a capital é boa. Eu estive lá várias vezes, eu sei. Recife, Maceió, coisa boa. Mas vai para as periferias, vai para aqueles lugares de roça, vai para aqueles lugares, não tem nem onde dormirem, irmãos. E eles precisam, buscam água longe. Nossa igreja fez um projeto, não sei que ano que foi, 2014, fez vários poços artesianos. Vários poços artesianos, irmãos. Pra você ter uma ideia, foi algumas pessoas do poder que foi lá e impediu, porque eles queriam que o povo vivesse na miséria para adquirir votos, dar uma cesta básica e igual engana, querem enganar alguns aqui, que você sabe do que eu estou te falando. Então a igreja trabalha. A igreja, quando não vai, envia. E não é só falar vai, temos que ajudar. Por isso que é o trabalho missionário. Seria que os irmãos colocassem a mão no coração, olhassem um pouco, pensassem. Quanto é bom receber a palavra, quanto é glorioso nós recebemos uma roupa e vir para a igreja bem arrumado, gostoso. E às vezes as pessoas nem têm roupa para ir para a igreja.
E às vezes o missionário tem que ir lá nos brechó comprar roupa para levar para as crianças que estão descalças. Estou falando isso aqui para comover ninguém, porque nem que se descomova, para que você entenda que nós precisamos. Eu hoje almocei. Eu hoje tomei até refrigerante. Eu hoje cortei até uma melancia, pastor. Tinha até uma melancia. Mas tem gente que não tem meu arroz para cozinhar. Viu? Não são vagabundos que estão esperando os outros. Estão esperando a igreja. Não, eles estão fazendo a obra. Com fome eles vão ministrar a palavra. Com fome eles vão em algum lugar para evangelizar para uma só pessoa. Aqui nós vamos, mas se a casa estiver cheia. Vai ter algum na sua casa? Vai. Convida os vizinhos, tem pelo menos 10 pessoas. Se tiver 2, não volta mais. Mas lá não é assim. E quando uma alma aceita Jesus, irmãos, que glorioso, 2, 3, 10 almas, aí precisa fazer um tempo, como nós fizemos aqui, que é uma obra missionária. Não recebemos ajuda de fora. Sabe por quê? Porque os irmãos já eram abençoados, e os irmãos somou força aqui. Isso aqui não foi o pastor que fez, aqui foram os irmãos, contribuição, ajuda. Hoje nós já estamos um pouco mais fortinhos, então nós podemos ajudar bem, nós estamos fortalecidos. A mesma coisa alguém que tem um carro. Sempre você pegou carona com ele. Comprou um carro, irmão, lembre-se que tem alguém que você pode dar carona agora. Agora você passou na posição, subiu o degrau, está no nível de começar a ajudar, não ser ajudado. Mas eu vou dizer uma palavra que me dói o coração de algumas pessoas. Existem pessoas tão miseráveis, tão mesquinhas, tão ruins, mas ruim mesmo, que elas não pensam nos outros. E elas vêm para o culto o dia que quer, não dá satisfação. Mas o dia que está passando luta, corre atrás de todo mundo. Não vai resolver. Se você não tem fidelidade, não está junto, não tem como. Às vezes nós ficamos pensando como fazer. Porque às vezes ajudar pessoas que nem uma bala de 38 pega ele, corre tanto. Como que nós vamos ajudar uma pessoa dessa? Então por isso que é bom estarmos na família, junto. Falo com os meus filhos em casa. 6-3. Eu e a minha família, meus irmãos. Um ficou rico demais, o outro ficou milionário. Amaram tanta coisa que nós estamos divididos. E isso me dói. E eu sei que eles sofrem também. E eu falo com meus filhos, muda a cultura do seu pai. Fica vocês unidos, porque quando um estiver forte, o outro fortalece. Eu já disse para a igreja, porque é a família. Fica junto, irmãos. Se une. O que nós vamos ter que fazer, pastor? Tal coisa. Cada um ajuda um pouquinho, é nós que dizemos. A maior alegria de uma pessoa é contar a história para seus filhos que um dia lá atrás fez alguma coisa. Mas a maior tristeza é perguntar, pai, o que você fez? Nada. Mas alguém vai descer por essa avenida de hoje, tem até asfalto. Que alguém dizia que não ia ter, eu profetizei isso. Que alguém dizia, não, você vai vai. Um dia pode passar até um asfalto. Falei sem querer, já passou mesmo, aconteceu. Mas foi porque o senhor falou, eu não sei, Deus falou para mim falar, eu falei. Você vai descer por essa rua do seu carro e vai olhar para o seu filho. Talvez o filho do seu filho vai dizer, aí tinha um pastor, que talvez eu não vou estar mais aqui. Talvez Deus já vai me recolher. Aí tinha um pastor, aí tinha uma igreja, nós adorávamos a Deus aqui. Você faz parte dessa história. Então pensa nisso, obra missionária. A Bíblia diz que um homem chamado Neemias. Quem era esse homem? Nem homem direito, era um rapaz. Não era um senhor casado, era um rapaz. Que nasceu em uma cidade chamada Susã, na Índia, próximo da Pérsia. Distância de 1.500 quilômetros a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Não nasceu em Jerusalém, não conhecia Jerusalém, nunca viu Jerusalém. Hoje é fácil de conhecer os países. Você sabe que eu conheço parte da Europa? Conheço através de fotos. Hoje é fácil você conhecer os lugares através de fotos. Viu? Você planta uma flor, vou te dar um exemplo. Você planta uma flor bonita, dá a flor, está linda. Aí alguém lá nos Estados Unidos você conhece. Aí você fala, eu plantei uma flor bonita, linda, como que ela vai ver? Tira uma foto e manda, questão de segundo já está lá. Hoje está mais fácil. É assim? E nós vamos ver e falar, vamos lá na casa do pastor Wilson, tem uma flor bonita, manda uma foto. Na hora você está vendo. Então, só que na época de Neemias não era assim.
Na época de Neemias, ninguém tirava foto de Jerusalém. Na época de Neemias, só vinha alguns relatos de uma vez por ano. E Neemias perguntava, no mês de março, era o mês de março, era o mês de Nissan, o calendário judaico, ele perguntava: como que está Jerusalém, a terra de meus pais? E a notícia era péssima. E eles davam uma notícia horrível. Eles diziam: ó, Jerusalém nem existe mais. Você quer que eu conte a história de Jerusalém para você, Neemias? Eu quero saber como está Jerusalém. Jerusalém não tem mais porta, não tem muro. A cidade está derribada, tudo queimada. O pátio da cidade está cheio de montouros destruídos. Está em ruína. E isso já tinha se passado cerca de 90 anos, a cidade naquela situação. Eu pergunto para você, com 90 anos dá para ter esperança de uma cidade se pôr de pé de novo? Para mim, para você não. Porque a nossa fé é pouca. Mas para esse jovem Neemias, estava no coração dele de edificar a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai jejuar. No capítulo 1 você vai ver isso. Ele vai jejuar 3 madrugadas, 3 dias, jejuando. Não era para pedir permissão para o rei Artaxerxes, que era, por sinal, o homem mais importante da terra, era o rei Artaxerxes. Mas ele queria fazer alguma coisa pela Jerusalém, pela cidade. E ele vai servir o copo, vai servir ao rei. E ele está abatido, triste. E a mulher do rei lhe pergunta: o que lhe tem acontecido para estar com essa cara abatida, triste? E ele começou a dizer: eu recebi notícias das terras de meus pais, que Jerusalém está destruída e não tem esperança. E eu tenho um desejo de ir para lá. Imediatamente a rainha com o rei Artaxerxes liberou, dizendo a ele: e você vai. Se há o desejo do seu coração, você pode ir. E liberou a ele dinheiro, liberou a ele moedas de prata, e liberou com ele soldados, cavalos, para que o trouxesse segurança no caminho. E a Bíblia diz que ele escreveu, o rei já escreve uma carta, dizendo que Neemias era copeiro dele, e que ninguém poderia colocar as mãos nele, nem roubá-lo, nem fazer mal, e ninguém podia pôr a mão nele. A Bíblia diz que Neemias tomou uma decisão de ir para a cidade de Jerusalém. Engraçado, que eu sempre pensei nisso. Hoje à tarde estava pensando nisso. Como uma pessoa pode ter o desejo de ir para um lugar que ele não conhece? A única informação que ele tem desse lugar é que está destruído. Mas Neemias nunca esteve em Jerusalém. Mas Jerusalém nunca saiu do coração de Neemias. Vou abrir um parênteses para você. Talvez lá pode estar tudo acabado. Talvez, eu não sei quantas pessoas dizem, você já ouviu pessoas dizendo: não tem jeito, já era, acabou, passou o tempo, isso aí não dá mais. Não passa o tempo para Deus. Porque um homem com 80 anos de idade, lá no deserto, Deus se manifesta em uma sarça e diz: Moisés, eu te chamo agora para fazer a obra. Com 80 anos, eu imagino que Moisés olhou e disse: Senhor, mas não está tarde para mim fazer essa obra? Os meus nervos estão atrofiados, eu não ando mais rápido, eu não consigo enxergar direito. Senhor, está certa essa chamada? Deus falou: é com você o negócio. A chamada na minha vida vai começar agora aos 80 anos da sua vida. E eu estou dentro do parente e digo para você: para Deus o tempo não passou, Ele ainda tem propósito na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Senhor, mas eu tenho recaídas. Senhor, eu tenho muitas recaídas. Eu não consigo me firmar. E Ele manda dizer para você nessa noite: segura firme nas minhas mãos, que as recaídas vai ter que te respeitar. Neemias vai para Jerusalém. E Neemias chega no período pelo calendário judaico, cerca de 11 horas da noite.
E ele vai deixar um acampamento. E ele vai fazer uma trilhagem, ele vai fazer um trabalho que todo administrador de empresa faz. Ele vai fazer um balanço geral, ele vai olhar o que dá e o que não dá. Quanto tempo, ele vai esquadrinhar o que dá para fazer em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele entra pelos valados, não dá para entrar pelas portas. E ele anda pelo lado e ele começa a perceber que os muros estão derribados. Portas não tem, só tem montoro, ruína, não tem nada mais. E ele descobre uma outra coisa, que a cidade de Jerusalém era saqueada pelos ladrões. Se alguém fizesse alguma coisinha, eles iam lá e roubavam. E aí ele vai descobrir que existiam homens brigando por poder na Câmara, brigando por poder políticos, mas não fazia nada pelo povo de Jerusalém. Aí Neemias vê tudo derribado, mas o coração dele está dizendo: aqui nós podemos colocar tudo no seu devido lugar. Neemias olha para o muro e fala assim: não sei quantos dias, mas esse muro vai ficar de pé. Neemias está profetizando sozinho pela madrugada. As portas estão queimadas, não são mais madeiras de acácia. Não tem problema, nós mandamos vir as madeiras de acácia e vai ter porta para julgamento. Se dentro do pátio de Jerusalém, aonde os nossos irmãos patriotas, que eu nem o conheci, eles prestavam culto de adoração a Deus, vai existir ainda este lugar. Neemias está profetizando em um lugar que não tem nada, em um lugar que está destruído, tanto pelos saqueadores quanto pelo tempo. Neemias, quando levanta pela manhã, Neemias vai para o pátio, para uma praça central, e ele manda que chame algumas pessoas, porque ele tem um discurso a fazer. Quem é Neemias? Todo mundo está perguntando: quem é Neemias? Quem é esse doido aí? Quem é esse pastorzinho aí? Quem é esse irmãozinho aí que está levantando o dedo e dizendo que esse demônio vai embora? Você é servo e tem autoridade nas suas palavras. A Bíblia diz que 38 grupos de Aconésio vai se juntar para somar força. É por isso que eu falo somar força. Para que nós vamos somar força? Para levantar uma cidade há 90 anos derribada, que ninguém dá nada. E a Bíblia diz que todos estão na praça e alguém vai dar um grito: Neemias, o que nós vamos ganhar com isso? Qual é a garantia que isso pode dar certo? E o versículo que nós lemos, ele vai dizer uma palavra profética: vai dar certo porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Você sabe o que é isso? Você já parou para imaginar aonde todos tentaram e não conseguem, porque a mão do Todo-Poderoso não está? Mas você chegou, e talvez você chegou tarde. Alguém vai dizer: chegou tarde. Não, eu cheguei na hora certa, porque a mão do Todo-Poderoso me guiou até esse lugar. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Neemias começou a construir primeiramente o muro, porque o muro, ele significa proteção na Bíblia. Por isso que nós precisamos criar muro à nossa volta para se proteger. E não é muro de parede, não é muro de oração, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, rugindo como tentando tragar a quem ele possa. Ele está ao redor, ele está além. Ele que está à volta de você é anjos de Deus. Ele está ao redor, ele está uma linha lá, ele está tentando entrar. É por isso que nesta noite eu quero afirmar para você: se põe na posição de que Deus quer que você ande, para que ele não passe um cordão de 10 dobras para poder atingir a você e a sua família. A Bíblia diz que Neemias está construindo o muro, e aí vai começar os empregos. É sempre assim. Grave isso que eu vou dizer para você, pastor, é sempre assim. Quando ninguém está fazendo nada, não tem nada, ninguém incomoda ninguém. Mas quando você toma uma decisão, o que aparece de administrador na sua vida para dizer: você se veste assim, você corta o cabelo, começa a ser notado. Ninguém nunca olhou para você, ninguém nunca sequer te deu uma opinião, mas agora dá.
Porque tem uma coisa diferente na tua vida. Eu vou falar uma palavra para você ficar alegre. Porque eles olham para você e não é mais como eles diziam. Aí não tem jeito. Eles olham, está diferente. Está mudado. O brilho é diferente. Tem Espírito Santo. É por isso, irmãos, que eu afirmo aqui. Esse tipo de pessoas que saem da igreja e saem arrastando pessoas junto, levando, não tem aonde colocar. Não cuida nem delas. E são pessoas que saíram da posição. E estão tentando destruir a igreja a qual ela estava. Esse tipo de gente tem dias contados com o seu sorriso. Esse tipo de gente vai beber fel amargo. Não é o pastor que profetiza, é a própria vida que lhe dá isso de troco. Então, muito cuidado, nós estamos vendo isso de monte. E esse é um problema. E a Bíblia diz que Neemias está construindo um muro. Aí vai aparecer dois camaradas. É sempre assim. Sanbalá e Tobias. É bem famoso na Bíblia. E eles vão aparecer. E aí eles vão conversar. E eles vão tentar parar Neemias. Olha que coisa interessante que eu vou dizer para você. E esse é o ponto firme dessa mensagem. Você sabe quem era Sanbalá e Tobias? Eram dois homens que não se davam. Eram dois grandes inimigos, irmão, que viviam brigando, discutindo, falando mal um do outro. Nunca sequer almoçaram juntos, só brigando por guerra política. Mas quando eles descobriram que Neemias estava fazendo uma coisa boa para Jerusalém, eles se uniram para destruir o homem de Deus. Vou dar uma palavra para você aqui. Tem pessoas que estão fazendo reuniões secretas, reuniões diabólicas para destruir a tua felicidade. Tem pessoas que estão dizendo, eu quero ver até que dia. Faz tempo que eu não falo isso aqui.